Antes de apresentar a professora Flávia, eu gostaria de fazer alguns apontamentos, né? Na última semana, na sexta-feira, dia 18, uma pedagoga na cidade de Macapá foi presa por desacato e desobediência após ser agredida por PMs. E ela foi agredida porque ela fazia uma filmagem de uma abordagem policial violenta contra membros da família dela em frente à casa dela. E eu acredito que esse fato e muitos outros que a gente pode observar, tanto em Macapá quanto em outras cidades no Brasil, reafirmam que a agenda que a gente está programando aqui no LAET dialoga muito com a realidade. E pontuo também que isso é muito importante para o debate que a gente fez na semana passada, que foi um debate sobre a militância e a construção do conhecimento acadêmico. E aí eu convido todo mundo que está aqui a seguir a nossa página lá no Instagram, laet.unifap, para ficar por dentro da nossa agenda, acompanhar os vídeos das reuniões anteriores. Com certeza vão somar e dialogar muito com a discussão que a gente vai fazer hoje. Hoje o debate vai ser Vidas que Importam, Demandas por Direito e Denúncia de Violência Policial no Brasil e nos Estados Unidos, com a professora doutora Flávia Medeiros, que é cientista social e antropóloga, mestre e doutora em antropologia pelo PPGA da UF, e hoje é professora adjunta no Departamento de Antropologia da UFSC. A doutora Flávia também é pesquisadora de vários grupos de pesquisa, o GEPADIM, o NUFEP e o NEAC. Professora, pode ficar à vontade. Obrigada, Obrigada, Cidete. Cidete. Microfone. Perfeito. Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo. Quero primeiro agradecer ao colega Marcos Cardoso pelo convite, saudar os membros do LAET, né, por essa oportunidade de falar do meu trabalho. Para essa nosso encontro de hoje, né, conversando com o Marcos, eu indiquei essa discussão, né, comparativa, contrastiva com os contextos do Brasil e Estados Unidos, e vou um pouco tratar, né, de dados etnográficos de duas pesquisas que eu realizei nos últimos anos para poder discutir aqui com vocês, né, desde a perspectiva da antropologia do direito, da antropologia política, né, na qual eu venho trabalhando, alguns elementos, né, sobre essa relação de demandas por direitos, violência policial, e também, né, processos de denúncia da violência racial e também de reconhecimento, né, de certas pautas de movimentos sociais, de ativistas de direitos humanos, em relação à atuação do Estado. Então, eu vou inicialmente fazer uma contextualização dessas pesquisas, né, nos contextos que eu elaborei esses trabalhos. Eu vou aqui também tomar como referência um artigo, na verdade um paper que eu tenho publicado na revista Antropolítica de 2016, sobre a experiência da pesquisa nos Estados Unidos, e também trazer algumas considerações de um outro artigo que eu estou elaborando, que traz também a perspectiva da pesquisa no Rio de Janeiro. Então, esse título, né, Vidas que Importam, Demandas por Direitos e Denúncia de Violência Policial no Brasil e nos Estados Unidos, que parece, né, muito genérico, e de certa maneira é mesmo, para poder justamente ter um guarda-chuva de uma série de questões que eu venho observando nas minhas pesquisas, especialmente desde a experiência de doutorado sanduíche que eu realizei na cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, entre março de 2015 e fevereiro de 2016. Naquele período, eu estava fazendo uma pesquisa de doutorado no Rio de Janeiro, eu tinha realizado trabalho de campo numa divisão de homicídios na região metropolitana do Rio de Janeiro, em Niterói e São Gonçalo, e fui para São Francisco, sob supervisão do professor George Bichara, através da mediação do meu
orientador, o professor Roberto Cantes de Lima, que foi meu orientador na graduação, no mestrado e também no doutorado, para fazer, então, uma pesquisa comparativa, pensando justamente na questão da investigação de homicídios, né, que era o meu interesse de pesquisa para a tese e que resultou na minha tese de doutorado, a linha de investigação. Quando eu cheguei em São Francisco, né, e pelo contato com o George Bichara, com o professor George, eu comecei a acessar e a conversar e conhecer alguns agentes, né, operadores do Sistema de Justiça Criminal e Segurança Pública na Califórnia, mas sempre havia, né, algumas questões de barreiras institucionais e burocráticas. Então, por mais que eu tivesse conseguido fazer algumas entrevistas com policiais investigadores de homicídios, com promotores de justiça, ou district attorneys, e até mesmo acompanhado durante alguns meses o trabalho de uma patologista forense que trabalhava numa morgue, né, que é uma análogo ao Instituto Médico Legal, e inclusive tendo feito participado de algumas plantões com ela, de necrópsias, que era o trabalho que eu vinha fazendo desde o meu mestrado. Algumas situações impediram que eu continuasse esse trabalho mais com os agentes institucionais, né? Sobretudo nesse trabalho específico na morgue, foi o fato de um policial ter sido morto num acidente, numa espécie de blitz, que ele estava fazendo policiamento, e aí ele acabou falecendo, e eu, a partir da morte dele, eu fui impedida de acessar, então, esse espaço, né, e aí dificultou justamente essa questão da participação ou da realização dessa etapa de trabalho de campo. Eu também fazia disciplinas, eu também estava fazendo outras atividades, né, em São Francisco, e uma delas era começar a acompanhar justamente mobilizações, né, que envolviam demandas na agenda do movimento Vidas Negras que Importam, o Black Lives Matter, que estavam sendo organizadas ali em São Francisco. Então, conforme, né, o espaço das instituições, né, a relação com os agentes institucionais, elas eram, né, pontuais e com agenda marcada em horários determinados, eu comecei, então, a circular, né, nesse ambiente junto com os ativistas do Black Lives Matter, né? Então, conhecê-los, acompanhar a agenda de demandas públicas, acompanhar as atividades que aconteciam nas praças, né, nos espaços públicos, os atos de memória de alguns casos, e aí, então, comecei a desenvolver essa pesquisa que eu estou trazendo aqui hoje para a gente, né, dialogar. Foi, então, um pouco essa etapa, né, que deu a transição, né, ou a transformação, de certa maneira, na ênfase da minha perspectiva, né? Se, por um lado, desde a iniciação científica, no mestrado e no doutorado, eu estava muito voltada às práticas dos policiais, às práticas das agências policiais e das agências institucionais e judiciais também, a partir de um trabalho coletivo que eu fiz sobre casos de repercussão no Tribunal do Júri. Com essa experiência em São Francisco, eu passei a olhar para e com aquelas pessoas, né, que estavam justamente estabelecendo uma perspectiva crítica e de denúncia sobre essa atuação da polícia e do Estado. Por outro lado, no Rio de Janeiro, então, quando eu retornei e fui elaborar, né, a minha tese de doutorado, redigir o trabalho, eu defendi em novembro de 2016, eu já estava também muito mais próxima de movimentos sociais que se organizavam na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo movimentos feministas e de movimentos também em relação à proibição das drogas, especialmente pela legalização da maconha, assim como também aproximando-me de movimentos de familiares de pessoas vítimas da violência, né? Então, isso era um interesse que acompanhava as minhas discussões de pesquisa, mas que também tinham a ver com interesses pessoais, né, de interesses meus políticos, de pautas políticas que, de certa maneira, me atravessavam de algum modo. Então, nesse sentido, né, nesse processo de finalização da tese, houve a oportunidade de uma chamada de uma bolsa do PNPD, da CAPES, né, de pós-doutorado, do Programa Nacional de Pós-Doutorado, e eu escrevi um projeto justamente para fazer uma pesquisa sobre as demandas de direitos por parte de pessoas que foram atingidas, né, perderam seus familiares ou eram sobreviventes dessa categoria, né, que eu vou falar mais um pouco sobre isso à frente, da violência policial, né? Então, assim que eu terminei o doutorado, eu já iniciei, então, esse projeto
que me instigou a partir da experiência no doutorado de sanduíche, que eu fiz com uma bolsa do CNPq, para poder justamente fazer essa pesquisa no Rio de Janeiro, pensando junto, né, com pessoas, né, com membros dos movimentos sociais de direitos humanos no Rio de Janeiro. Então, também tem um pouco dessa relação, né, da forma como eu construí essas pesquisas, né, a partir desses projetos. Esse projeto do PNPD, ele se encerrou em outubro do ano passado, em virtude da minha aprovação no concurso para professora aqui na UFSC, né, então eu finalizei ele antecipadamente de alguma forma, né, mas no tempo que deveria ter sido, e por isso agora tenho dados, né, sobre os quais eu tenho trabalhado, assim como eu tenho mantido também a interlocução, né, com algumas das pessoas que contribuíram com a minha pesquisa lá no Rio de Janeiro até o momento. E aí, então, né, essa forma, né, de fazer a pesquisa, né, em São Francisco e no Rio de Janeiro também foram, de certa maneira, a partir, né, de experiências muito diferentes, né. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos antes de chegar em São Francisco para fazer a bolsa de doutorado de sanduíche, né. Na verdade, foi a minha primeira experiência naquele país. Eu já, né, fiz um trabalho de 12 meses e foi também uma maneira, né, acompanhar o movimento do Black Lives Matter, de também acompanhar algo que me interessava pessoalmente, né, desde o Brasil. Eu já vinha acompanhando pelas redes sociais, né, a mobilização desse movimento, mas também de me inserir socialmente, de conhecer pessoas, né, de fazer amigos, de estabelecer relações, de estabelecer contatos. Então, foi um pouco também nesse movimento. Já no caso do Rio de Janeiro, o lugar, né, onde eu nasci e cresci, né, e circulava, e nunca tinha, na verdade, me aproximado desses movimentos sociais, né. Então, algo que sempre esteve ali, inclusive eu conhecia e tinha sido aluna de pesquisadoras antropólogas que tinham pesquisa já por muitos anos, né, com esses grupos, com esses movimentos. E foi muito interessante como essas mulheres, sobretudo, não são apenas mulheres, tem alguns homens, mas a maioria dessas mulheres, elas me acolheram, né, abriram os braços, assim, para eu poder participar com elas, e muito desde o princípio, já nesse reconhecimento do meu lugar como pesquisadora, né. Então, elas sempre souberam que eu era a Flavinha, lá da UF, a antropóloga, porque elas já tinham, inclusive, experiência com outras pesquisadoras, com outras antropólogas. Então, também sempre foi essa relação de me identificar como uma colaboradora, mas com uma condição particular, né, com um marcador particular, que, diferente das outras professoras ou pesquisadoras que já tinham contato, eu era uma mulher negra, né? Então, ao mesmo tempo que elas me viam como uma antropóloga, como uma menina da UF, como elas costumavam dizer, eu também me viam como uma parte, né, de alguém, de uma relação, né, de uma proximidade com elas, por conta justamente de eu ser uma mulher negra. Então, isso também trazia uma proximidade, né, particular na interlocução, né, com essas pessoas, e que muitas vezes também estabelecia algumas tensões que eu tinha que explicitar, né? Porque por essa diferença, por mais que dessa aproximação fenotípica, né, racial, eu, né, venho de uma família de uma classe média, né? Eu nunca tive uma experiência de morar num território de favela. Então, essa aparente proximidade que vinha das experiências, era também, todas as vezes eu tinha que explicitar que, né, a minha condição era diferente da delas, e à medida que a gente ia se conhecendo, isso ia ficando também bastante evidenciado, e muitas das vezes isso foi o que permitiu também que a gente estabelecesse uma relação de interlocução e de confiança que, como eu já mencionei, né, ela se mantém. Então, lá em São Francisco, a primeira coisa que me chamava a atenção nessa condição, né, nesse estranhamento quase que geral, né, sobre tudo e todos, né, um contexto que eu não conhecia, num idioma que eu sabia, mas não tinha a experiência, não tinha a vivência, né, não tinha a imersão, numa cultura bastante diferente, né, e numa cidade, né, naquele momento São Francisco né, ainda, né, o epicentro do que a gente vai chamar, né, dessas empresas tecnológicas, das tech companies, por conta justamente da proximidade da região conhecida como Vale do Silício, que é onde se concentram as principais empresas de tecnologias
né, de internet, das redes sociais, o Google, a Apple, Facebook, Twitter e outras tantas, né? E isso ali promove justamente uma condição socioeconômica de que fazendo com que São Francisco seja um epicentro global, justamente dessa terceira fase do capitalismo, né? Como tem sido colocado por vários pesquisadores, particularmente vou me referenciar aqui ao Akili Bembe, porque existe um conceito dele que eu desenvolvo, né, que eu aplico na minha pesquisa, e que ele vai chamar a atenção justamente que é esse momento, né, do capitalismo tecnológico, né, e dessas grandes empresas, e São Francisco é justamente um dos principais lugares, né, onde isso se materializa. Não é à toa que São Francisco era, pelo menos em 2015, né, no período que eu estava lá, a cidade com o custo de vida mais alto dos Estados Unidos, né? Então, isso justamente reflete a forma, né, de vida, né, naquela cidade, e também é resultado das pessoas que estão lá vivendo, né? Então, eu consegui, né, circular e conhecer na cidade muitas pessoas que trabalhavam nessas empresas de tecnologias de diferentes lugares do mundo, né? Não só norte-americanos, mexicanos, pessoas de vários lugares da Europa, Rússia, norte da África, Austrália, Oceania, Japão, China, enfim. Então, é de fato uma cidade global, né, nesse sentido, né, que muitas pessoas vão para lá fazer esse tipo de trabalho. E isso era refletido, né, nas demandas do movimento organizado, assim, que se alinhava, né, ao Black Lives Matter, a partir de uma relação que tinha muito mais a ver com uma denúncia de violência estatal vinculada aos impedimentos do direito à cidade, do que necessariamente a forma como nós no Brasil estamos acostumados a falar da violência estatal, que é violência policial, né? Que é violência armada da polícia. Então, os atos que eu acompanhava, que muitos deles eram realizados em frente ao Palácio da Cidade, né? O que a gente chamaria né, da sede municipal, da prefeitura, né, no Brasil, eles eram muitas vezes dessa pauta, né, dessas questões. Então, a denúncia por conta do valor do aluguel, né? Então, a demanda por rent control, né, controle do valor do aluguel, era uma demanda muito presente e muito constante desses movimentos, né? Eu particularmente acompanhei um grupo que era o grupo que se autodenomina We Are the Last 3%, nós somos os últimos 3%, que eram jovens mulheres negras nativas de São Francisco, de terceira ou quarta geração de pessoas nascidas na cidade, que justamente demonstravam, por essa forma de se autodenominar enquanto grupo, que elas eram os últimos 3% de negros que viviam em São Francisco. São Francisco foi uma cidade que, durante o século XX, né, foi, depois do processo de tomada desse território, né, em 1880, né, no final do século XIX, de tomada desse território pelos Estados Unidos, né, com a Guerra Hispânica, porque até então ali era território mexicano, né, então é uma forte presença, obviamente, de latinos, que na verdade eram os nativos, né, da região, e aí com a chegada dos Estados Unidos nessa guerra, os Estados Unidos arrendou esse território, né, da costa oeste dos Estados Unidos, incluído do que é hoje os Estados Unidos, incluindo a Califórnia, nesse processo de colonização dessa região, então. Muitas pessoas negras do sul dos Estados Unidos, né, do sul da costa leste, migraram para essa região da Califórnia, justamente para sair do regime, né, supremacista branco, né, do regime de segregação racial, e depois, né, durante todo o começo do século XX, inclusive o período entre guerras, uma forte migração também de pessoas oriundas do continente asiático, né, chineses e também japoneses. Inclusive, toda a costa oeste dos Estados Unidos, né, teve campos de concentração para japoneses durante todo o período da Segunda Guerra Mundial e até hoje, inclusive, isso é uma questão muito forte, né, da marcação daquela região, né, dos tipos diferentes, inclusive, de racismos que fazem parte, né, da presença da história cultural da Califórnia. Também havia algumas marcações de populações vindas de outras partes, né, como Índia, Rússia, italianos e também outras populações vindas da Europa, mas a maior parte da população em São Francisco ela era latina e a população
chinesa. Inclusive, no período que eu estava lá, o prefeito e o chefe da Defensoria Pública eram de famílias oriundos de famílias chinesas. E a população negra, que nos anos 70 chegava a 20% da população residente da cidade, havia, ao longo dos anos, do processo justamente de crescimento das companhias de tecnologia, né, nos anos 80, 90, 95, o marco da Microsoft é fundamental para compreender isso, né? E aí, depois dos anos 2000, com a explosão por conta da internet, essas famílias começaram a ou voltar para o sul dos Estados Unidos, na costa leste, ou migrar para outras regiões na região metropolitana de São Francisco. Como as cidades novas que foram sendo surgidas ali naquela região, e também Oakland, que é uma cidade, né, que está do outro lado da Baía de São Francisco, e que ela é fundamental nessa cartografia ali, porque é uma cidade onde se protagonizou justamente um movimento negro, né, nos Estados Unidos, com a fundação do Black Panthers Party, né, do Partido dos Panteras Negras, no final da década de 60. Então, o We Are the Last 3%, né, nós somos os últimos 3%, era justamente essa marcação de demonstrar durante 20 anos, durante os últimos 30 anos, como essa população negra ela foi sendo expulsa, né, e retirada ali daquela região por conta justamente, né, do avanço do capitalismo tecnológico que impedia justamente a manutenção dessas famílias por conta dos valores de aluguel, por conta da especulação imobiliária, por conta da falta de oportunidades de emprego e por conta justamente do alto custo de vida que se dava, né, devido então a esse crescimento dessas empresas de tecnologia. Nesse sentido, era muito interessante para mim acompanhar justamente como essas demandas, né, elas eram articuladas. Então, era recorrente, né, a marcação da denúncia contra a gentrificação, que atingia a população negra, mas também atingia fortemente a população latina, né? E então isso aparecia muito nos atos, né, nas atividades, e por isso então, né, depois eu fui entender que era por isso então que elas faziam essas manifestações em frente ao Palácio da Cidade, né, porque era justamente uma demanda, uma reivindicação de direito à cidade, direito de viver em São Francisco, direito de manter-se ali, né, e de se manter e de viver na cidade que elas nasceram e cresceram, né, que seus familiares escolheram para morar, e também uma reivindicação desse reconhecimento enquanto cidadão, né, do cidadão daquela cidade, né, de ser justamente reconhecido como local, como nativo, coisa que era também muito tensionada nessas demandas, né, nesses atos. E essa era uma questão que aparecia, né, muito forte, que chamava bastante a minha atenção, e que muito também por essa dimensão do contraste, né, com o Rio de Janeiro, já um pouco colocado para mim, né, da presença justamente das pessoas negras na cidade de São Francisco, né, de como que elas circulavam, quais eram os lugares que elas habitavam. Então, os bairros da população negra estavam particularmente no centro da cidade, né, num bairro atrás da prefeitura, inclusive onde ficava a universidade, né, eu estava vinculada à UC Hastings College of Law, ela fica em Tenderloin, que é um bairro bem no centro da cidade, é um bairro, inclusive, visto como um bairro perigoso, né, um bairro de cena de uso de crack, é um bairro que tem, né, muitas moradias populares e onde a maioria da população é negra, e era muito interessante porque o pessoal da universidade parava para mim e falava: Flávia, cuidado, não anda por ali, tá? É muito perigoso. E eu, metida carioca, ia andar, né? Eu ia passear, não queria nem saber. E aí eu era sister, né? E aí, cis? Nunca houve na rua nenhum tipo de violência, de agressão. Na verdade, as pessoas achavam que eu era uma dali, né? Alguma pessoa ali próxima, enfim, ninguém nunca chegou a mexer assim comigo, e eu um pouco ia, né, além das barreiras que eu poderia ir, assim. E isso se dava muito nesse sentido, né? De estar, então, muito no meio da cidade, né? Essa presença negra também. Além disso, havia os bairros no sul de São Francisco, né? Um desses bairros, né? O Bayview, que é onde depois eu pude frequentar um pouco mais, que era também bairros da classe trabalhadora negra, né? Então, dessas pessoas, e eram bairros
de casas, né, de classe média, mas que tinham justamente essa forte presença da população negra. Com o passar do tempo, né, vivendo lá, então eu comecei a prestar atenção nesses elementos, né, de demanda, mas também em alguns casos, né, pontualmente, né, casos de homicídios que aconteciam, né, durante um ano que eu estive lá, o São Francisco, a cidade de São Francisco registrou um total de 22 homicídios, né, um ano inteiro, né, assim, numa cidade de 500 mil habitantes. Pessoa vindo do Rio de Janeiro com uma pesquisa, né, no que eu fazia, que a gente tinha uma média diária de 22 homicídios, né, não tinha nem comparação, né, a quantidade de mortes e do interesse justamente de pesquisa que eu estava voltada, assim, né. Mas quando, né, nesse processo, eu acabei conhecendo, né, alguns casos de violência policial e justamente também me aproximando dessa discussão, né, de acompanhar algum desses casos. Dois em particular, né, que já tinham acontecido em anos anteriores, era o caso do Oscar Grant, que foi um jovem morto numa noite de Réveillon no transporte público. Existe um transporte público lá que se chama BART, que é um transporte subaquático que liga São Francisco a Oakland, cruzando por debaixo da Baía de São Francisco, e numa festividade de Réveillon, esse jovem estava com outros jovens e a polícia, né? A polícia né, lá nos Estados Unidos, né, e na Califórnia particularmente, ela é muito segmentarizada, né? Então tem a polícia municipal, tem a polícia do condado, tem a polícia do transporte público, tem a polícia da universidade, tem várias polícias, né? É bastante descentralizado nesse sentido. E a polícia do BART, então, que é esse tipo de transporte, ela parou numa estação, o vagão, e pediu para todos os jovens negros que saíssem do vagão para poder fazer uma revista, né? E nessa situação, o Oscar, ele resistiu, ele não quis ser revistado, ele se negou a ser submetido a esse tipo de situação. Era uma noite, né, de Réveillon, ele estava voltando da festa de Réveillon, né, de São Francisco para o bairro onde ele morava, e nessa situação os policiais agrediram ele, jogaram ele no chão, e o policial atirou nele e o matou ali naquela situação. Na verdade, ele ficou alguns dias internado no hospital até morrer, até sido morto. E a defesa do policial argumentou que o policial se confundiu, porque o policial queria pegar o taser, e acabou pegando a arma, né, sem querer. Esse era o argumento de defesa. E o caso do Oscar Grant, ele ganhou bastante repercussão nos Estados Unidos naquela época. Inclusive, ele foi feito, né, a partir desse caso, que aconteceu em 2009, né, já faz aí 11 anos. Esse caso, ele foi documentado em forma de filme, né, inspirado na história do Oscar Grant. Então, assim, quem quiser procurar saber mais da história dele, tem esse filme que conta, né, que relata justamente como é que foi toda essa situação. O policial, né, que atirou nele, que matou ele, foi acusado de homicídio de segundo grau, né, e homicídio culposo, mas, né, como eu falei, se declarou inocente e aí foi levado ao júri. Ele foi condenado por homicídio culposo involuntário, né? Então, a família do Oscar Grant conseguiu, inclusive, o apoio, né, de uma grande advogada de direitos civis nos Estados Unidos, e é um caso que continua ainda em litígio, apesar do tribunal do júri ter, né, sido condenado na fase criminal. Na fase civil, esse caso ele continua ainda em processo, justamente pela questão, né, da legislação dos direitos civis norte-americanos em relação ao racismo. Assim, é um caso emblemático, porque justamente aconteceu ali na Bay Area, né, entre São Francisco e Oakland, particularmente na estação de Fruitvale, que é um bairro do subúrbio de Oakland, uma town, né, na verdade não é um bairro, né, tipo uma pequena cidade, e que é um caso que era recorrentemente também lembrado. Então, aos poucos, vivendo lá e acompanhando o movimento, né, desses movimentos, eu via, né, alguns cartazes que apareciam em memória do Oscar Grant.
E eu até então não sabia quem era, e aí comecei então a pesquisar e a saber da história de Oscar Grant. E quando eu saí, né, de circular só na cidade de São Francisco, nesse epicentro, né, mais urbano, e ir para partes mais do subúrbio, ir para partes mais da região cultural, especialmente em Oakland, também passei a ver várias inscrições e painéis e retratos de Oscar Grant, e stencils também com o nome dele, né, e justamente produzindo esse processo de memória também, né, em relação a esse jovem. Um outro caso, né, não de um jovem negro, né, mas de um jovem latino, foi o caso do Alex Nieto, que ficou também muito conhecido e repercutiu pela slogan Justice for Alex Nieto. O Alex Nieto, ele era nativo de São Francisco, mas filho de imigrantes mexicanos, e vivia num bairro também em São Francisco, e foi morto pela polícia em 2014, um ano antes de eu chegar lá em São Francisco. E no caso dele, os policiais que mataram acusaram ele, na verdade, de ameaçá-los de morte, né, de colocar em risco a vida deles. O Neto, ele tinha feito um curso no City College de Justiça Criminal, que é um curso comum né, nos Estados Unidos de ter, e ele trabalhava como segurança particular, sabe, segurança privada, e tinha com ele um taser, e estava numa praça, no horário de almoço, com esse taser, e aí teve uma briga, parece com um cachorro de uma pessoa que estava passeando, atacou ele entrou em uma confusão, então, com esse dono desse cachorro. Essa pessoa chamou a polícia, e a polícia, né, quando chegou, viu que o Neto tinha uma arma e atirou 59 vezes nele, e ele foi morto ali mesmo, nesse local. A família, né, obviamente, produziu já esse processo de denúncia, mas o DA Office, né, que é o promotor, o District Attorney, a promotoria, resolveu não acusar os policiais. Então, nesse caso, não houve processo criminal, os policiais foram reconhecidos como ato de legítima defesa, e o caso judicial do Alex Nieto nunca chegou, né, a acontecer. Fazia só um ano, né, quando eu fui para lá para poder fazer a pesquisa. Então, nesse bairro especificamente, que é o bairro Mission, que é o bairro onde os mexicanos e várias comunidades latinas viviam, porto-riquenhos, hondurenhos, pessoas de vários países da América Central e Caribe ali viviam, era um bairro que também estava passando por um grande processo de gentrificação, e naquele momento era o epicentro da gentrificação. Só para vocês terem uma ideia, era onde o cara do Facebook, o Mark Zuckerberg, estava construindo a casa dele para vir morar com a família e os filhos. Então, era um bairro, né, de uma população trabalhadora, era um lugar que, inclusive, era muito confortável de passar, porque eu conseguia falar espanhol, e quando eu estava ainda muito insegura com o inglês, para onde eu ia para poder falar espanhol com as pessoas normalmente na rua, não tinha nenhum problema de frequentar e tudo mais. E também era no bairro onde, próximo ao Castro, que é o bairro da população LGBTQ+, de São Francisco, né? Então, era um bairro também que tinha muito essa lógica, né, da progressista, né? Essa presença muito forte também da tolerância à diferença, né? Então, era uma região que era muito visada nesse sentido, naquele momento, pela especulação imobiliária, por conta justamente, né, desses elementos que eram muito valorizados, né, e vistos como algo assim, né, de cultura muito importante. Também era um bairro com muitas galerias de arte, com muitas livrarias, enfim, então também tem toda uma movida cultural, e era justamente nesse processo que a população latina, sobretudo mexicana, estava sendo também expulsa do bairro por conta da questão da especulação imobiliária. E aí, né, a casa do cara do Facebook, ela é muito emblemática nesse sentido, porque era dito, né, que era a casa mais cara de São Francisco, né, o imóvel mais caro de São Francisco. E foi nesse lugar que o Alex Nieto foi assassinado com 59 tiros. Inclusive, a foto do cartaz da atividade foi uma atividade que foi um ato, né, de denúncia, né, um ato organizado pelo Black Lives Matter em São Francisco, que ele se deu em frente à Mission Police Station, né, a estação policial de Mission desse bairro, e que justamente contava com a presença, né, e com o protagonismo dos familiares de Alex Nieto, justamente nesse processo, né, de produção
da denúncia contra o caso dele, né? E justamente demandar aqueles policiais que daquela unidade policial que o mataram, né? De que eles deveriam ser então julgados e condenados. Além disso, né? Nesse bairro também era onde, né, como eu falei, era a cultura mexicana muito marcante e era onde havia as festividades do Dia de los Muertos, né, que é no 1º de novembro, que é o dia, né, dos mortos pela cultura mexicana. E nesse dia foi um dos dias que eu estava lá, que eles fizeram um grande painel com as imagens, né, do Alex Neto, justamente marcando a presença dele, né, após a sua morte. Então, havia, né, justamente essa mobilização a partir desses casos do Oscar Grant e do Alex Neto. Eu passei também, então, a acompanhar como que nas redes sociais as atividades eram divulgadas, passei a acessar também outras reuniões e conhecer mais algumas pessoas, acompanhar os grupos do Facebook, trocar WhatsApp, e aí também seguir um pouco essa agenda. E foi aí que eu acessei, então, uma categoria de denúncia local em relação à violência de Estado, que me chamava muita atenção justamente porque ela contrastava com o Rio de Janeiro, num certo sentido, que eram ações, né, demanda contra a police brutality, né, a brutalidade policial. E eu ficava muito intrigada de por que eles falavam de brutalidade policial, né, e não violência policial. E comecei a tentar um pouco investigar essa categoria, e é algo que eu tenho feito nos últimos 5 anos, né? Até agora eu continuo fazendo isso e vou fazer isso por algum tempo, eu acho, ainda da minha pesquisa, assim. Nessa agenda, né, da Police Brutality, além desses grupos, dos casos específicos e desse grupo da demanda, né, pelo direito à cidade, começaram também a aparecer outros grupos, como o The Stop Mass Incarceration Network, que é a rede pelo fim do encarceramento em massa, que é uma rede que articula a militantes nos Estados Unidos inteiro, mas especialmente na Califórnia havia uma questão, porque é um dos poucos estados que ainda mantém a pena de morte, né, e que ainda há pessoas na fila, né, aguardando para esse tipo de execução. E também havia um paradoxo muito marcante dessa discussão prisional da Califórnia, porque era um estado que já tinha a legalização da cannabis medicinal e estava no processo da legalização da maconha recreativa, que aconteceu, né, recentemente. E, ao mesmo tempo, tinha centenas de milhares de pessoas encarceradas por conta de crimes relacionados ao comércio de substâncias psicoativas. Então, e essa população, essas pessoas presas, obviamente, eram significativamente homens, negros e latinos, né? Então, era justamente também uma discussão que amarrava, né, esses debates da legalização das drogas com a questão prisional, né, e numa denúncia específica de violência de Estado, que, ao mesmo tempo que permitia que pessoas de classe média, brancas, acessassem a maconha de forma legalizada. Eu mesma era paciente de maconha medicinal lá em São Francisco, né, como estrangeira, tive esse direito, consegui esse direito, ao mesmo tempo que várias pessoas, né, estavam sendo justamente encarceradas e alguns casos, né, eram casos classificados como crimes hediondos de pessoas que estavam aguardando para serem, né, executadas, né, pela pena de morte. É bem verdade que há mais de 20 anos pessoas condenadas à pena de morte não são executadas, né? Ficam, então, com prisão perpétua, né? Aguardando o que possa acontecer, mas tem sido uma regra, uma ética dos juízes na Califórnia de não executar a sentença da pena de morte, né? Mas ainda assim, a pessoa já foi sentenciada, né, com pena de morte. Então, isso era uma questão que aparecia também muito nesses processos, né, da discussão dessa violência de Estado lá colocada, né? Então, esse grupo do Stop Mass Incarceration Network, ele protagonizava não só na Califórnia, que é onde tem a maior quantidade de presos dos Estados Unidos, mas, de certa maneira, eles articulavam essa rede no país inteiro, inclusive numa rede abolicionista também em outros lugares do mundo. Um outro coletivo que era muito atuante, né, nesses atos e nesses processos era o Blackout Coletivo, que era o coletivo Apagão. Eles articulavam tanto a denúncia da violência policial com manifestações artísticas, inclusive eles participavam mais dos atos na parte da noite, usavam aquele recurso de data show, projetando nos prédios, né, e fazendo justamente usos de slogans muito fortes. Eles
tinham muito a estratégia da linguagem do artivismo, né, para participação desses atos, era bastante atuante o Blackout Collective nesse sentido. Um outro coletivo também muito forte, especialmente em São Francisco, né, por conta da presença de asiáticos, era o Asians for Black Lives, asiáticos por vidas pretas, né, asiáticos por vidas negras, que congregava chineses, japoneses, coreanos, indianos, pessoas, né, dessas famílias, né, de imigrantes dessas famílias, e que articulavam pelas vidas negras, né? Então era como um grupo colaborador do Black Lives Matter, né? Era como um grupo de apoio ao Black Lives Matter, que era justamente desse processo, né, de entender, né, a urgência do debate, né, entender a urgência da discussão. Também tinha, por outro lado, o White Collar for Black Lives, que era cores brancas por vidas pretas, mas não eram pessoas brancas, na verdade, eram dos jalecos brancos, então eram profissionais de saúde que se organizavam também junto, né, de apoio ao Black Lives Matter nesse sentido, médicos, estudantes de medicina, enfermeiros, enfim, profissionais da saúde, que eles iam para os atos usando o jaleco, inclusive em alguns atos que havia violência policial, 2 atos que eu participei que houve uso de spray de pimenta e de coisas do tipo, eles tinham, né, carregando com eles, então, alguns materiais de primeiros socorros para poder apoiar as pessoas, mas que tinham justamente essa pauta, né, de profissionais de saúde em apoio à demanda, né, da denúncia da violência de Estado e do antirracismo. E, finalmente, o grupo que era, de certa maneira, o grupo mais radical e que agora, né, nesses últimos casos, nesse último caso que aconteceu do George Floyd, né, que veio totalmente essa demanda do Defunding Police, ganhou, né, maior visibilidade, é um grupo que já há muitos anos também atua na Califórnia, que é o Police Terror Project, que é o projeto antiterror policial, que é um grupo de vertente comunista, né? E eles tinham justamente toda uma dimensão de desmonte da polícia, várias demandas de desfinanciamento da polícia, inclusive, e de pensar justamente numa proposição, assim como o Stop Mass Incarceration, né, da questão prisional, de abolicionismo penal, né? Então eram 2 grupos que eram, sobretudo, marcados, né, com a presença de pessoas brancas, homens brancos, assim, para mim era muito interessante, porque como eu não conhecia ainda, eram aqueles caras enormes, todos tatuados, de cabeça raspada, assim, eu ficava, gente, quem são essas pessoas? Mas eram justamente uma galera mais, assim, radical, em algum sentido, pelo menos numa visão de uma jovem do Rio de Janeiro, que justamente eram pessoas que estavam nesse processo, e eram eles que nos atos faziam os cordões de isolamento, que abriam as ruas, que fechavam as ruas, que faziam, inclusive, toda a parte da segurança, né, desse movimento, né? Nesse sentido, eles estavam bastante representados nesse tipo de atuação também, né? E tinham como pauta justamente essa dimensão do abolicionismo penal, do desfinanciamento da polícia, né? Esses grupos, então, né, como eu tenho chamado a atenção, não eram apenas, né, de pessoas negras, né? Eram todos eles articulados pela vida das pessoas pretas, né? E acho sempre importante, eu gosto de distinguir, quando falar dos Estados Unidos eu falo das pessoas pretas, quando eu falo do Brasil eu falo de pessoas negras, né? Justamente porque a tradução literal desses termos, ela justamente perde os sentidos dessas categorias locais, né? Quando a gente fala de negros nos Estados Unidos, traduzir negros para inglês, a gente vai estar promovendo um ato racista no idioma inglês, né? Então, ao mesmo tempo que parece que quando a gente fala preto no Brasil, a gente está excluindo grande parte das pessoas negras, que são as pessoas que se autoclassificam, autodeclaram como pardas, mas é justamente só para marcar essa dimensão. Inclusive, lá era muito comum de ver, além desses marcadores identitários, por conta, né, das questões étnico-raciais e de ascendência, né, de regional, de país, era muito comum ver nos cartazes black and brown, por exemplo, né? Então, que integrava outros tipos, inclusive que não eram pessoas que se autodeclaravam negras, mas eram indianos, latinos, né? Porque justamente não há, como há no Brasil, essa divisão da população
negra, né, que por conta do processo justamente de miscigenação que aqui se deu, de embranquecimento da população, a gente, né, o Movimento Negro do Brasil criou uma solução que é a categoria pardo, justamente para dar conta, né, desses outros formas de classificação racial que não são vistos, né, na lógica racial do Brasil como pessoas pretas, né, apesar da gente saber, né, e isso aí a gente se refere a discussão do Horaci Nogueira, né, quando ele vai distinguir nos Estados Unidos o racismo do one drop e no Brasil, né, justamente o racismo de marca, né, dos fenótipos, né, enquanto nos Estados Unidos é um racismo de origem. Então, essa distinção é também um pouco, assim, eu uso, né, quando eu falo do contexto de lá, eu falo de pessoas pretas, sobretudo, né, dessa dimensão do antirracismo em relação às pessoas pretas, né. E também incluía os latinos, né, as minorias étnico-raciais, e havia também uma demanda que aparece muito forte nessa chave do police brutality, que era que parassem os homicídios pela polícia, né? Então, eram pessoas que não necessariamente, apesar de haver a presença de alguns familiares em alguns atos específicos, não era a presença do movimento de familiares. Era uma juventude, né, e uma classe média organizada na denúncia contra essa brutalidade policial, né? Então, esses atos eles aconteciam muitas vezes de forma articulada, não só em São Francisco, mas em outras capitais de outros estados nos Estados Unidos, e eles eram parte realmente de movimentos sociais de base, o que lá se chama do grassroots movement, né? Então, movimentos de base, movimentos que estavam cotidianamente nos bairros, nas comunidades, fazendo outros tipos de ação, né, outros tipos de demanda, processo de educação popular, processo de fazer alimentos, né, de preparar alimentos para doação para a população de rua, e que se articulavam justamente, né, nessas pautas que trazia o antirracismo, mas também o anticapitalismo, né, e justamente essas demandas todas, né, que se colocavam ali naquele contexto. E então, um pouco, né, dos atos que eu acompanhei traziam, né, essa relação, trazia-se muito também uma dimensão que era demonstrar que aqueles casos que aconteciam em outros estados, inclusive, né, eram sempre lembrados. Então, era muito comum fazer referência ao caso do Eric Garner, que tinha acontecido em Nova York, ou o caso que tinha acontecido em Mississippi. Não se falava apenas dos casos locais, apesar de sempre trazer também a lembrança dos casos que tinham acontecido anteriormente. E aí, né, para entrar um pouco assim mais especificamente no contexto lá de São Francisco, de um caso que eu pude então acompanhar, passei, né, um ano, né, nessa circulação entre esses grupos e no acompanhamento das atividades, das reuniões e dos atos, e foi em dezembro de 2015 que aconteceu um fato, né, que marcou né, profundamente assim, a pesquisa, porque justamente foi quando eu pude acompanhar um caso de brutalidade policial na cidade de São Francisco, né? Foi um caso de um jovem, chamado Mario Woods. Ele era um jovem negro de 20 e poucos anos que vivia nesse bairro, no Bayview, que é o bairro do sul da cidade de São Francisco, né, onde havia uma concentração da população negra, e eu estava, na verdade, voltando da aula, eu estava fazendo aulas na UC Berkeley com a professora Laura Nader, e eu estava voltando pelo BART para casa. Eu morava em São Francisco, morava no bairro chamado Sunset District, que é perto da praia, e aí quando eu estou olhando no Twitter, porque tinha acontecido um mass shooting, né, uma situação de uma criança, de um adolescente entrar numa escola na Califórnia e atirar, e eu estava muito acompanhando isso e tudo mais, é algo também muito comum, cotidiano nos Estados Unidos, esse tipo de fato. E aí, quando eu estava olhando, de repente apareceu um caso de tiro fatal pela polícia em São Francisco. Tinha acabado de acontecer. Assim, fazia minutos, né? Twitter, ele tem essa... Se você tá ali, às vezes aparecem umas coisas muito, muito novas, assim. E aí tinha acabado de acontecer, eu fiquei meio que tentando procurar algumas coisas. Até mandei uma mensagem de zap para uma das minhas interlocutoras para ver o que tinha acontecido. E aí, já pelo Twitter, eu encontrei
um vídeo que tinha sido filmado desde do MIUNI, do ônibus municipal, do que tinha acontecido, né? Eu estava de fone de ouvido, então eu fui assistir o vídeo. Eram cerca de 5 policiais que estavam, esse jovem parado na parede da calçada, ele tinha alguma coisa na mão dele que na hora eu não consegui ver, e as pessoas filmando, né, no ônibus, quando de repente começam os tiros, e foram mais de 20 tiros contra esse jovem, contra o Mario Woods, que na hora caiu e ele faleceu, né? Foi morto exatamente naquele momento. Ele estava naquela situação, naquele dia, era dia 2 de dezembro, estava sendo divulgado como um suspeito, né? Ele era não se falava o nome dele, chamava ele de suspeito, e eu cheguei em casa e passei então a tentar um pouco entender o que estava acontecendo, e aí logo me falaram que no dia seguinte ia ter um ato lá em Bayville por conta do Mario Woods. Nesse dia eu também já tinha uma interlocução com um colega que é jornalista em São Francisco e que trabalha com a pauta de segurança pública, e aí ele já tinha também me passado algumas informações, né, como o nome do jovem, né, do Woods, e também que o que tinha acontecido é que ele estava portando uma faca de cozinha, uma faca dessas pequenas de mão, quando passou na rua e atacou uma pessoa. E aí a pessoa levou um corte, né, no braço, e a polícia então foi procurar ele, e aí quando ele estava com essa faca, a polícia pediu para ele se desfazer da faca, ele não se desfez da faca, então a polícia atirou, né? Então todos os policiais descarregaram a arma contra ele. No dia seguinte, na manhã seguinte, a mãe dele já estava na mídia falando sobre o filho, né? Ele já tinha sido preso em 2014, né? Um ano antes, por roubo, e tinha sido liberado. E ele era, na verdade, ele era um paciente de saúde mental. Ele tinha uma questão psiquiátrica, tomava medicamento e ele tinha, naquele dia, segundo a mãe dele, sofrido um surto psicótico quando os policiais abordaram. Então, ele saiu de casa, ela não tinha visto, ela, inclusive, estava procurando por ele, e quando ela encontrou o filho, ele estava morto. Nesse mesmo dia, o chefe da polícia de São Francisco, o Greg Suhr, ele justamente justificou que eu tinha atirado nele porque os policiais acharam que ele ia atacar os policiais. Essa versão ela foi contraditada várias vezes, né? Inclusive nos processos de construção do caso, porque estava evidente que era uma arma que ele tinha, que era uma arma não letal. E aí, no dia 4 de dezembro, quase 48 horas depois da morte, teve então organizado esse primeiro ato no bairro. Esse ato ele foi mobilizado também porque teve uma reunião na quadra da escola do bairro de Bayville, onde a família, junto com os advogados e os representantes do movimento, né, tanto do The Last 3% quanto do movimento contra a violência policial, eles estavam justamente começando a mobilizar não só esse ato específico, mas uma campanha por justiça em nome do Mario Woods. Então, eu acompanhei foi aí que eu comecei a acompanhar, então, essa mobilização. Estive, né, nessa reunião e pude ver como que eles, né, articulam justamente esse processo inicial, né? E era muito evidente a articulação dessas demandas que eu, né, mencionei anteriormente, de demandas de direitos e da denúncia desses processos distintos de violência, como o caso do Mario Woods como uma evidência, né, desse desejo de expulsão, né, e de impedimento das vidas negras, né, das vidas pretas naquela cidade, né? Então, como justamente demonstrar que esses 20 e poucos tiros que os policiais deram contra o Mario Woods era uma expressão contra toda a população negra, né, de não queremos que vocês estejam aqui. Um dos representantes da Associação de Moradores Local disse, né, que isso é uma prática comum da San Francisco Police Department, a SFPD, a polícia de São Francisco, né, que é a polícia da cidade de São Francisco, e já nesse ato inicial houve a presença de cerca de 250 pessoas na rua, que saímos dessa quadra da escola municipal onde Mario Woods estudou, encaminhada até em frente à Bayville Police Station, né, a estação policial de Bayville, onde estavam lotados os policiais que mataram Mario Woods, né? Então, esse ato ali tinha alguns policiais, né, fazendo justamente isolamento, todos eles muito
paramentados, né, com capacete, com armas evidentes, o que não era comum no policiamento, né? Então eles estavam paramentados para fazer repressão de ato, que é um tipo de vestimenta e de equipamento diferente, né? E por outro lado, os manifestantes eram justamente vários dos meus interlocutores que eu tinha encontrado, né, durante todo aquele ano, dos diferentes atos que aconteciam no centro da cidade, além de familiares e de colegas da escola, né, e do bairro de Mario Woods, né? E aí foi muito, me chamou muita atenção essa dinâmica naquele momento, porque os policiais faziam uma linha de isolamento e tinha um espaço de rua de cerca de 5 metros vazio, e do outro lado os manifestantes faziam também uma linha de ato. E esses que estavam na frente e se alternavam entre eles, gritavam em direção à polícia de forma muito enfática, frases como racistas, odiamos vocês, vocês têm que morrer, não aguentamos mais, isso tem que acabar. Né? Então, havia uma violência verbal muito explicitada e, de certa maneira, tolerada pelos policiais, porque aquele momento ali era um momento de expressão da raiva, né? Da radicalidade em relação àquela morte. Né? E esse ato, ele continuou nessa dinâmica até em frente à estação policial, onde mais uma vez, esse tipo de demanda, esse tipo de expressão foi colocada, né? Eles diziam, muitas vezes nesse sentido, hoje eu estou com muita raiva, São Francisco Police Department, vocês são sujos, vocês têm que parar de nos matar, vocês deveriam ter vergonha de fazer o que vocês fazem, e os policiais ficavam estáticos, sem mover nenhum tipo de reação. Foi nesse dia também que eu conheci algumas meninas que eram próximas do Mario Woods, né? E aí eu acompanhei elas durante havia um grande cordão de policiais em volta de todo o prédio da polícia, da estação policial, e eu fui acompanhando elas, né, durante todo esse cordão. Então, a gente saiu da frente da porta principal e foi até o final do quarteirão e voltamos. E aí elas iam e paravam em frente aos policiais e falavam esse tipo de coisas, né? Eu odeio vocês sofreram lavagem cerebral, vocês são racistas, vocês têm que morrer, etc, etc. E aí, mais pro final, assim, havia quase 100 policiais, mas pro final começaram a aparecer os policiais negros e as policiais negras. E aí, para esses policiais, elas gritavam outras frases como: vocês deviam ter vergonha disso que vocês estão fazendo, vocês não veem que eles estão nos matando, né? Então, elas também tentavam um pouco comover, né? E trabalhar com outras formas, né, de expressão dessa raiva em relação aos policiais negros que estavam ali. Você acha que isso vale a pena, isso que você trabalha? Por que você faz isso? Você está rejeitando a sua comunidade. Eram coisas que elas diziam somente para os policiais negros, né? Não para os policiais brancos. E aí eles viravam e justamente falavam muito sobre isso. Olha pra gente, eles estão tentando nos matar. Eles mataram o Mário e eles querem matar a gente também. E aí, né, depois, né, desse ato, né, e justamente dessa articulação de que o que aconteceu com o Mario Woods é porque eles querem tirar a gente da cidade, né? É isso que eles querem, mas aqui no nosso bairro, em Bayview, somos nós quem estamos e daqui nós vamos sair. E sabe por quê? Uma liderança falava isso no megafone para os policiais. Porque nós somos a São Francisco Preta. Né? Então, havia justamente essa muito forte, né, isso que eu quero chamar a atenção, dessa articulação da demanda pelo direito à cidade com essa discussão da brutalidade policial. E aí, né, como eu tinha falado, e aí deixei no ar, agora vou pegar de volta, por que essa dimensão da brutalidade policial me chamava a atenção? E aí eu comecei, então, a conversar especialmente com esse grupo, né, com interlocutores do Anti-Police Terror Project, né, do projeto contra o terror policial. O que era? Por que brutalidade policial? Né? Isso ficava muito, muito, muito confuso para mim, de certa maneira. E aí eu voltei até um pouco nas bibliografias de teoria política, né, de teoria de Estado, para poder depois tentar explicar isso para os meus colegas das ciências sociais. Né? Porque era justamente uma explicitação que para esse grupo, para parte dele pelo menos, né, ou pelo menos na perspectiva que ali se expressava, de algo que até então para mim não estava muito evidente, que é uma certa noção de uma redundância ao falar-se de violência policial.
tem uma lógica, né, muito comum nos estudos de segurança pública e de estudos de polícia, basicamente, que é o uso adequado da força física, né? A gente vai justamente voltar lá no Max Weber para poder falar, né, dessa questão do monopólio do uso legítimo da força. Né, que é isso que o Estado ele detém, né, e por isso também essa possibilidade de coerção, né, e de imposição das regras se dá justamente nessa relação, né, dessa legitimidade do uso da violência. E, em certo sentido, o que eu entendi, né, a partir dessa noção, essa categoria êmica de brutalidade policial, é que parecia que falar de violência policial era falar de algo que era óbvio, né, porque justamente a polícia é a agência que tem a legitimidade do exercício desse poder, né, do exercício do uso da força legítima, né? Então, o que se espera da polícia nesse processo de imposição da regra, né, de coerção, né, dessa poder coercitivo do Estado, ele é feito pela polícia. Então, quando a gente, nos Estados Unidos, né, se fala justamente, para falar da polícia, se fala de law enforcement, né, da aplicação da lei. É justamente essa possibilidade, essa potência que a polícia tem de aplicar a lei, ainda que tenha que fazer o uso da força. Então, por isso, né, que eles não usavam para processo de denúncia de atos que se consideravam como uso excessivo dessa força, a categoria de violência policial, mas sim a categoria de brutalidade policial, que era justamente para demarcar que essa violência que a polícia poderia usar, ela se deu em excesso, ela foi brutal, né? Ela passou do limite daquilo que seria o limite legítimo para a aplicação da lei, né? Então, a minha compreensão, né, dessa categoria veio muito nesse sentido, justamente de pensar que havia um reconhecimento dessa legitimidade, né, da polícia enquanto agente do Estado que vai, né, aplicar essa força física. E aí também, né, com esse grupo, né, eu aprendi também com outros grupos mais alinhados ao anarquismo, que também se articulavam nessa denúncia, que era justamente essa visão, né, que se você tira o Estado, tira tudo o que sobra, justamente é a polícia. Né? Então, falar de violência policial era algo que para eles era um pouco inócuo. Por isso que então eles falavam de brutalidade policial nos processos de denúncia, quando a polícia matava alguém, né? E isso é algo que, como eu falei, eu tenho que ainda trabalhado, tenho ainda discutido e refletido, e até mesmo algo que demanda, de fato, um trabalho de explicação, né, e de análise sobre isso, que demanda uma sofisticação, porque justamente envolve, né, não só a minha etnografia, mas toda uma discussão que está colocada nos debates de antropologia política, né, e antropologia do direito também, e sobre os quais eu tenho me interessado. Bem, passando, né, essa parte, assim, esses casos e toda essa discussão tão publicadas nesse artigo da Antropolítica, que eu publiquei em 2016, com outras também, com outros casos e com outras informações mais históricas também, sociológicas. O artigo se chama We the Black People, um percurso etnográfico sobre direitos, violências e demandas públicas na Baía de São Francisco. E aí, né, voltando para o Brasil, eu passei, então, a acompanhar, como eu falei inicialmente, esses grupos de demanda, né, de denúncia da violência policial no Rio de Janeiro. E aí, em perspectiva, né, contrastando um pouco essa... Eu falei que ia falar 20 minutos, né, Marcos? Mas agora eu vou apontar para o final também, para a gente fazer Fica um à pouco vontade, Flávia. Pode desenvolver seu argumento. Beleza, obrigada. Tranquilamente. Tá? Eu vou falar um pouquinho desse paralelo em contraste, assim, né? Porque, inclusive, é um contexto que tem mais proximidade, né, para a gente, né? Acaba que no contexto brasileiro, o Rio de Janeiro ganha, né, grande visibilidade por conta da mídia e tudo mais, né? A Cibele iniciou falando desse caso que aconteceu no Amapá essa semana, dessa professora. Eu não lembro o mês que foi, porque a gente está nessa pandemia, então eu fico um pouco perdida, assim, nas coisas que aconteceram, mas eu cheguei a participar de uma live com uma colega da Defensoria Pública do Amapá, né, e muito do convite que ela fez para mim foi muito nesse sentido da questão da violência policial e da dimensão racial, né? Parece que os dados que ela me passou é que a proporção, né, de pessoas
negras que são alvo da violência policial. No Amapá é a maior do Brasil, né? Então ela estava justamente me chamou para a gente conversar um pouco nesse sentido, assim, e um pouco pensar, né, como que essa centralidade também do Rio de Janeiro. Eu agora em Florianópolis também tenho pensado sobre isso, mas muito também porque eu tenho muita interlocução com pessoas que estão no Nordeste, né, especialmente Recife e Salvador, como essa visibilidade excessiva do Rio de Janeiro, muitas vezes ela esconde outros processos tão violentos ou mais violentos quanto que acontecem em outras partes do Brasil, né? Justamente como existem a quantidade de casos que acontecem no Rio de Janeiro, que é uma quantidade absurda de fato, como também é usada como modelo de segurança pública para outros estados, né? Então justamente essa relação acho que é muito pouco ainda discutido por nós pesquisadores, no sentido de que ficamos sempre separados dos nossos territórios e falando das nossas discussões, e acho que a gente tem que fazer também mais trabalhos comparativos, contrastivos dentro do próprio país, né? Justamente comparando. A gente chegou a pensar um pouco sobre isso, né? O Marcos e a Carol, a gente já chegou a conversar um pouco, tentar conversar um pouco sobre isso, mas eu acho que é algo que falta, que demanda justamente um trabalho, porque muitas vezes a gente faz essa comparação com outros países, né? Como se fosse possível, né? Comparar Brasil e Estados Unidos. Justamente não é isso que a gente faz, né? A gente compara contextos específicos, localizados, né? E muito bem situados. Então, eu faço também essa relação, né, de pensar essa comparação desde São Francisco com a comparação desde o Rio de Janeiro, nesse sentido. E aí a minha pesquisa no Rio de Janeiro foi sobretudo na cidade, na capital do Rio de Janeiro, mas também com uma certa deslocamento, uma certa circulação, tanto para Niterói e São Gonçalo, né, onde está a UF e a cidade onde eu cresci, também onde vive a minha família, e também na Baixada Fluminense, né, que é uma região também na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas acaba que os atos e as demandas públicas que eu acompanhei eram muito localizadas no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, era justamente esse foco ali, né, desse ambiente de circulação que acontecia. E uma coisa já que era muito interessante, né, do ponto de vista contrastivo, é que as demandas que apareciam, né, os protagonistas das demandas que traziam no Rio de Janeiro eram justamente os familiares de pessoas que foram atingidas pela violência policial. Né? Então, apesar de haver uma presença significativa e cada vez mais crescente, inclusive, de jovens negros moradores de favela, as lideranças desses movimentos eram e são, né, familiares de pessoas que foram mortas. Né? Então, havia uma relação de que esses processos, né, os atos que aconteciam em frente ao Tribunal de Justiça, na Praça da Cinelândia, em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em que estavam sempre trazendo a memória, né, e as demandas por memória e justiça daqueles mortos, em frente ao Ministério Público também, são recorrentes os atos que acontecem no Rio de Janeiro, eles tinham sempre a presença de várias mulheres, mães de jovens negros que foram assassinados. Né? Então, mais de uma dezena, né, 20, 30 às vezes, dessas mulheres que estavam lá justamente demandando pelo caso dos seus filhos, mas também em apoio àquelas outras mães. Né? Então, isso era um marcador realmente muito, muito interessante já de pensar que era, né, um movimento de família, né? Um movimento dos familiares dos jovens assassinados. E nas entrevistas que eu fiz com elas, nas conversas que eu tive com elas, era também muito, muito presente a relação de um processo que talvez fosse o inverso desse que eu vi em São Francisco. Eu digo talvez porque isso é algo que é a minha perspectiva, né? Algo que eu tenho construído, que eu tenho que justamente desenvolver melhor, mas me parecia muito justamente esse lugar, né? De ser uma família pobre, moradora de comunidade, moradora de favela, que um dos seus filhos, um dos seus jovens foi assassinado, e a partir disso, é uma frase muito comum que elas dizem, e aí eu entrei na luta. Né? Então, justamente essa noção do luto ao luta, né? A partir da perda de um filho, da perda de um familiar, de um sobrinho, de um irmão, né? de alguém da sua família, essas mulheres passam, então, por um processo de politização.
por um processo de entrar na militância, de entrar no processo de demanda por direitos que partem da morte de alguém. E aí começam, então, a circular nessa rede de militância de direitos humanos e a trazer outras pautas que não apenas a pauta pela memória e pela justiça do seu filho, do seu familiar. Então, e aí elas começam a trazer, então, as demandas por direito à circulação na cidade, justamente porque identificam, a partir da necessidade de sair dos seus bairros para ir para o centro, o quão caro e difícil e inacessível é circular na cidade do Rio de Janeiro. E aí umas começam então a atuar em pautas que têm a ver com a questão da circulação na cidade, outras vão passar a atuar em pautas do direito à moradia, porque justamente identificam que morar nos territórios vulnerabilizados, morar nas favelas, estabelece um risco, né, de uma relação da habitação. Então, vão trazendo outras demandas que elas vão começando. Elas já viviam, né, sob esses processos de restrição, de vulnerabilidade, mas é a partir da morte do filho, do familiar, que elas começam, então, a demandar outros direitos, né? Então, justamente uma inversão que eu acho que é esse contraste que eu tenho identificado, que enquanto nos Estados Unidos, especialmente em São Francisco, havia essas demandas de direitos civis, que levavam, né, e baseavam essas demandas de direitos humanos e de denúncia da violência de Estado, da brutalidade policial, com essas interlocutoras do Rio de Janeiro, havia primeiro essa demanda dos direitos humanos e de denúncia da violência policial, e a partir dessa demanda é que elas começavam, então, a demandar por direitos à cidade, por direitos a direitos básicos, que seria o análogo, né, a essa ideia dos direitos civis, né? Inclusive, toda a gramática, né, racial passa também a ser articulada por elas desde aí, né? Mulheres que, inclusive, não se identificavam como pessoas negras ou não se reconhecem como mulheres negras, mas que são mães de meninos negros. Então, é muito comum também, eu tenho alguns registros de entrevistas nesse sentido, de algumas interlocutoras falando: eu sou uma mulher que eu sei que eu sou vista como branca, apesar de morar em favela, apesar de viver com esgoto na porta de casa, mas o meu filho é um jovem negro, e eu, então, como mãe de menino negro, sei como o racismo funciona. Inclusive, em alguns casos, tem duas delas que têm filhos que são fenotipicamente brancos e negros e que expressam justamente, né, como o filho negro que foi encarcerado ou o filho negro que foi assassinado, e como elas identificam no tratamento que é feito, direcionado a seus filhos, a presença, então, desse racismo. Então, um processo, né, que é isso que eu tenho tentado desenvolver, de politização dessa luta por memória e justiça, que passa justamente por acessar e identificar essas mulheres também, né, e a morte dos seus filhos ensina isso para elas, né, como elas também são sujeitos de direitos, né, e como que a partir da ausência, né, e a partir do que eu gosto de desenvolver como a presença desse morto, né, essa vida social dessa pessoa que foi morta leva essas mulheres para a arena pública, para a demanda de atos, né, para esses processos de demanda de direitos, justamente a partir daí elas vão, então, articulando-se em outras lutas. Então, é muito comum nessa circulação, né, eu participei desses atos, das reuniões de movimentos familiares, como também das reuniões da agenda da Frente pelo Descarceramento e de outros espaços que articulam-se, né, nesse contexto, nesse campo de segurança pública e de direitos humanos no Rio de Janeiro, como essas mulheres elas vão criando apoio e vão referenciando-se uma às outras, né? As redes, em geral, são redes de mães e familiares, né? São as mães de Manguinhos, as mães da Baixada, a rede de movimentos e comunidades contra a violência e a Frente pelo Desencarceramento. Então, são redes também institucionais, são grupos que também se articulam por aí e que também têm um grande apoio de
ONGs, né, de organizações não governamentais e das universidades, né? Então, a parte, né, que dá, de certa maneira, a possibilidade de organização, mas, sobretudo, de institucionalização desses processos de demanda, tem como apoio pesquisadoras das universidades públicas e ONGs, no qual atuam também pesquisadoras, sobretudo mulheres negras, que estão, justamente por conta das políticas de ações afirmativas, conseguindo acessar também a universidade, né? E essa dimensão, né, do uso da categoria de violência policial tem justamente articulado-se muito nessa denúncia antirracista, né? Então, como que, no caso do Rio de Janeiro, a violência policial é o expoente da denúncia antirracista, né? Então, outros elementos que poderiam ser identificados justamente aí nesses processos de racialização, nesses processos da violência racial, eles estão submetidos justamente à urgência da denúncia da violência policial, né? Então, também aparece muito nesses atos e nas reuniões públicas que acontecem, nas audiências públicas que acontecem, essa dimensão das mães que perderam seus filhos, dizendo que o que elas mais desejam é que a polícia pare de matar. Então, pessoas que perderam seus filhos, que perderam seus familiares e que têm como objetivo de luta justamente cessar esse processo de produção de mortes, né? Então, eu tenho um pouco acompanhado, né, nesse sentido. Eu botei, né, como título Vidas que Importam, um pouco pensando nessa ideia, né, do Black Lives Matter, mas também pensando no que importa para essas vidas, né? O que essas pessoas têm articulado justamente nesse processo de demanda de direitos, como o que é a urgência, né? O que é a prioridade para que elas se mantenham vivas, né? E não apenas continuem com essa sensação, especialmente falando das interlocutoras do Rio de Janeiro, de serem sobreviventes, né? Então, um pouco das palavras que aparecem, né, das noções que aparecem muito forte para falar sobre essa dimensão, sobretudo depois da execução da Marielle Franco, né, em março de 2018, que essas noções de sobrevivência e de resistência, né? Então, como, por um lado, essas mães, essas familiares se colocam como sobreviventes dessas mortes, e, por outro lado, a juventude negra favelada, que tem cada vez mais se articulado, né, desde as suas comunidades, também em processos de movimentos de base e de articulação para doação de alimentos, de criação de projetos culturais, de criação de vestibulares populares, se colocam, então, como a resistência, né, como aqueles que não vão querer, né, não vão deixar-se morrer, né? Então, justamente, tem sido, né, nesse contexto, né, de interlocução e também de muito aprendizado com essas pessoas que eu tenho buscado, né, um pouco fazer esse trabalho da antropologia de produzir conhecimento né, e de justamente fazer essa interlocução com esse foco, né, nesses processos de denúncia do racismo e de reconhecimento também de direito dessas pessoas. Paro por aqui. E obrigada pela oportunidade. Obrigado, Flávio. Vamos fazer então um intervalo rápido de 5 minutos e a gente volta para conversar? Ótimo, então. Eu achei muito interessante essa ideia de brutalidade policial, porque, para mim, eu também entendo da mesma forma, né? Que a violência policial é redundante quando você fala isso. Mas no Brasil ainda não tem. Eu não sei como é que você vê isso, mas me parece, e aí eu estou falando de uma sensação, não estou falando de nada que é baseado em uma observação muito criteriosa, que não tem muito introjetada essa ideia de que a polícia é eminentemente violenta, que ela é um aparelho de violência, né? Então, você usa a violência policial como se isso saísse, né, da curva do que é a polícia, né? Como se a polícia fosse outra coisa que não isso, né? E eu tenho, inclusive, nas minhas falas políticas, atualmente eu falo aparato de violência do Estado, assim, para demarcar bem que, assim, a polícia, o sistema de justiça criminal, a prisão, é tudo aparato de violência, do meu ponto de vista, né? E trazendo muito essa dimensão de que são a marcação, o que caracteriza essas instituições todas é o uso da violência, né?
Se você, em tudo o que ela tem de essencial, que diferencia ela do resto, é o uso da violência, que pode ser legal, uma violência que está dentro dos parâmetros legais, e uma violência, às vezes, quase que, eu acho que, enfim, dentro da minha vivência, quase que a maioria das vezes, que sai, de alguma forma, dos limites legais, né? Então, achei interessante. Queria saber o que você percebe do movimento de mães que trabalham mais com violência policial, porque eu também trabalho, mas eu trabalho mais no campo prisional, né? Então, a polícia ali ela é adjacente, mas ela não é o tema principal, né? Então, como é que elas percebem essa questão da polícia, né, e da violência policial, e tem já introjetado essa ideia de que a polícia ela é violenta por essência, não é uma coisa que sai da sua regra ser violenta, né? Fiquei também pensando, e aí também numa articulação aqui com os meus campos, que como é que aparece a categoria, né, de direitos humanos nessas mobilizações aqui no Brasil, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, eu acho. Aqui, tanto dentro das prisões quanto no movimento de familiares, eu percebo que continua uma ideia de direitos humanos enquanto pessoas, né, que de alguma forma teriam que se materializar, né, aí na vida das pessoas. E, inclusive, dentro da militância, comecei, inclusive, a problematizar mais isso, porque, às vezes, eu percebo que quando você fala de direitos humanos como pessoas, isso me parece muito vinculado, às vezes, eu tenho que pensar mais sobre isso, mas tem me parecido muito vinculado a uma ideia muito assistencialista, né? Os direitos humanos têm que vir aqui. De quem que você está falando exatamente? Como que você vai materializar essa demanda? Porque não existe, essas pessoas não existem, né? Então, aí outro dia eu até perguntei isso no grupo e foi uma briga enorme, as pessoas ficaram ofendidas e tal. Porque eu perguntei, gente, quando vocês estão falando de direitos humanos, quais os órgãos vocês estão querendo dizer? Porque eu acho tão vago, e você leva a essa coisa meio que é de uma passividade, porque quando você fala os direitos humanos têm que vir aqui, isso redunda em nada. Na verdade, é nada. Você não tem instrumento de luta a partir disso, porque é muito diferente você falar, o Ministério Público temos que fazer uma denúncia para o Ministério Público, temos que fazer uma denúncia para os direitos humanos, esse ente que eu tenho a sensação, aí teve uma familiar que eu achei ótima, ela falou, gente, parece que vocês estão falando que, assim, que é igual tropa de elite, vai materializar os direitos humanos dentro da cadeia, né? E isso não vai acontecer, né? É super vago e reproduz, talvez, uma ideia, uma ausência de autoria, às vezes, na sua luta, que é a maior dificuldade que existe mesmo nessas lutas, porque a própria ideia de assistencialismo, de hipossuficiência, é muitas vezes interiorizada, né? Também queria a questão dos sobreviventes, é uma categoria que também se reproduz no meu campo, né? Quem sai da prisão fala que é sobrevivente, um sobrevivente do cárcere. Eu queria saber se nos Estados Unidos tem também alguma coisa parecida com essa, de você pensar a partir desse lugar, assim, de você estar lutando para viver, né? Lutando para sobreviver mesmo, assim, né? E no limiar aí de uma aniquilação existencial, né? E que eu acho interessante aqui no Brasil, porque as pessoas também identificam esse potencial de morte dentro da prisão. Tanto é que, quando saem, se identificam, né, enquanto sobreviventes. Eu acho bastante interessante, porque mostra uma consciência muito profunda do que é a prisão no Brasil, né, a parte desses sujeitos, né? E uma consciência de que eles estão ali de frente, no limiar sempre da vida, entre a vida e a morte. Sempre a possibilidade da morte que está bem ali, né? Está presente 24 horas por dia, né? E queria saber se nos Estados Unidos você também sentiu isso, não necessariamente dessa categoria literal, mas uma categoria que remete a essa ideia de uma vida em ameaça, né? É isso. Cibele, você quer fazer pergunta? Vamos fazer logo, porque a Flávia tem compromisso. Nós fazemos e... Beleza.
Rapidinho, a minha questão é rapidinho. Você falou que é comum aqui no Brasil, no contexto do Rio, que a politização começa a partir de um luto, da perda de um ente querido, se inicia esse processo que vai somando outras pautas sociais, ou de reivindicação de direitos. E aí eu queria saber, pareceu para mim pelo menos, e a ideia que a gente tem observando de longe também, é que é um movimento muito feminino, muito encabeçado e articulado por mulheres. E eu queria saber como que fica essa articulação a partir dos homens, se ela existe, se eles existem, ou se é uma coisa estritamente feminina. É só isso a minha questão mesmo. Ótimo, bem, gente. Obrigada pelas perguntas. Deixa eu acender a luz aqui que está ficando escuro. Eu vou tentar dar uma... Tem várias coisas que... Acho que as perguntas, especialmente de Marcos e Carol, algumas eu acho que eu vou conseguir relacionar, mas vamos lá. É bem interessante essa pergunta, né, que o Marcos traz, porque é muito significativo mesmo desse contexto, né? Algumas das minhas interlocutoras são mulheres que tiveram seus filhos mortos pela polícia. Algumas delas tiveram seus filhos encarcerados. Algumas tiveram o filho morto e o companheiro encarcerado. E outras ainda passaram pela prisão. E algumas dessas que tiveram seus filhos mortos, alguns dos filhos, elas trabalhavam no tráfico, outros não. Algumas explicitam que o filho era usuário de maconha, outras que não, que o filho era um trabalhador que foi morto porque a polícia se confundiu, porque a polícia mata mesmo, não quer saber. Então, tem, né, várias situações diversas nesse sentido. Mas o que eu observo, assim, isso é uma conversa que eu tenho com algumas delas, é como, ao passar do tempo, quanto mais tempo elas estão no movimento, mais elas vão justamente se distanciando desse, entre aspas, senso comum bandido e trabalhador, e justamente por isso eu falo desse processo de politização, adquirindo isso que, né, você chama a questão da gramática dos direitos, de reconhecer e de, inclusive, verbalizar coisas do tipo: eu antes achava que realmente meu filho deu mole, estava no caminho errado, mas depois que ele foi morto, eu entendi que a polícia, que o Estado não tem direito de matar ninguém, nem mesmo meu filho que trabalhava no tráfico. E que esses meninos, aí elas falam, né? Esses meninos do varejo, ninguém tem o direito de matar esses meninos, mesmo que eles tenham feito uma escolha que é uma escolha de risco. Então, elas vão, aos poucos, tem outras que falam justamente isso, né? Mas é porque meu filho não era bandido, meu filho era trabalhador. E aí eu já vi essa mesma mulher, alguns meses depois, dizendo isso. Mesmo que meu filho fosse bandido, ninguém teria o direito de matar. Então, isso bom, foi boa essa pergunta, porque me ajuda a explicar melhor, né, isso que eu estou chamando de politização delas nesse sentido, porque eu acompanho, tenho acompanhado nesses últimos anos, como, inclusive, elas vão se modificando nessa perspectiva. Inclusive, na forma como elas vão referenciar do caso do filho. Né? Então, uma das principais interlocutoras e uma das principais lideranças desse movimento, né, ela tem justamente muito essa ênfase, porque o filho dela, ele foi preso, né? Ele foi, na verdade, não é preso, é apreendido quando era menor de idade, por conta de crime de roubo, e ele depois foi morto já maior de idade, porque a polícia identificou que ele tinha passado pelo sistema socioeducativo. E ela é uma que ela fala muito fortemente sobre isso, de como que essa marca de ter passado pelo sistema prisional, ela permanece na vida desses meninos, e é por isso que, principalmente, esses que são vistos como os bandidos, que tem que justamente justificar, de que a polícia não tem direito de matar ninguém. Né? Então, existe realmente bastante dessa vamos dizer assim, aprofundamento, e isso eu acho que também é muito forte, tanto da relação com os pesquisadores, as pesquisadoras,
como também na relação com os atores institucionais. Eu acho que tem um processo aí de várias pessoas que estão trabalhando nesse ambiente, né? Daí um pouco também puxando para o que a Carol perguntou, dos direitos humanos, que nessa convivência com essas mães e familiares vão também trazendo justamente essa reflexão e essa discussão, assim. Então, existe, até mesmo, às vezes, pode vir a existir esse tipo de fala, mas que elas mesmas vão desconstruindo, né? Elas mesmas vão revisando, né? E apresentando essa transformação ao longo do tempo e das falas, assim, né? E da forma como elas vão colocando justamente essa demanda. E aí, essas falas sobre direitos, né? E aí, o Fassan que você está falando é o Didier ou é o Eric? É o Didier. Peraí. Então, o Didier Fassan é engraçado. Eu uso ele no trabalho que muita gente nem usa, que é o trabalho sobre os policiais, né? Eu uso mais ele no trabalho com os policiais, assim. Mas eu vou até procurar essa referência, porque tem muito realmente essa dimensão, né, de entender, entender-se como alguém que, inclusive, nesse sentido, eu acho que das mães, especialmente, a própria Adriana Viana e a Juliana Farias vão falar sobre isso naquele artigo da Dor das Mães, né, que é um artigo fundamental para falar sobre esse campo, que é essa dimensão da perda de uma parte de si, né? Essas mulheres que perdem seus filhos, né? E também algumas das minhas interlocutoras que são irmãs ou tias de jovens que foram assassinados, tem essa dimensão da sobrevivência, porque é um pouco de entender-se como um prolongamento do seu próprio corpo, né? Então tem uma dimensão assim dessa noção de pessoa, né? Que ela tá justamente nessa dimensão da família, do núcleo familiar. E acho que muitas vezes a noção de sobrevivência ela vem também acionada nesse sentido. E, além do mais, né, tem um outro aspecto que é acionado pela categoria de reparação, que é justamente os efeitos de saúde mental, de saúde física e das condições mesmo que essas mulheres se encontram depois da perda dos seus familiares, né? Existem vários casos, né, de mulheres que, bem, várias delas tomam medicamentos, né, de antidepressivo, ansiolítico, várias têm quadro depressivo constante, algumas delas tiveram doenças como doenças cardíacas, câncer, doenças, né, outras resultado justamente do sofrimento, né, da incorporação desse sofrimento, e inclusive a gente tem alguns casos de mulheres, dessas mães que faleceram, né? Inclusive teve um caso de um jovem que ele era sobrevivente da chacina de Costa Barros, daquela dos 111 tiros contra o carro dos 5 meninos. Ele era um dos primos um dos jovens que foram mortos, e ele estava num quadro depressivo muito agudo. Ele teve, com 18 anos, um acidente vascular cerebral, um AVC, foi levado para uma UPA, uma unidade de atendimento. O médico achou que ele estava tendo uma overdose, então tentaram fazer um atendimento dele, procedimento de overdose, e ele faleceu, né? Isso é também uma morte de violência de Estado, né? Ele morreu por conta do sofrimento, da perda dos seus familiares, e é esse tipo também de sobrevivência que eu acho que elas estão acionando, né? Uma sobrevivência porque elas justamente estão lidando com essa condição de sofrimento em vida. E muitas delas verbalizam disso recorrentemente, de que o que motiva elas a se manterem vivas, a acordarem todo dia de manhã e a participarem das atividades é a luta pelos seus filhos, né? Então, essa um pouco essa dimensão de sobrevivência que eu tenho compreendido, assim, e que por um lado tem a ver justamente com isso, né? Nos manter vivas, né? Elas dizem, também é resistir. Então, como que essa sobrevivência ela é justamente totalmente vinculada aos efeitos dessa violência, tanto quanto a possibilidade de demonstrar, né, para esse antagonista que é o Estado, né, que é antagonista porque antagoniza com elas, de certa maneira, que elas estão se mantendo vivas porque elas estão, justamente, não estão se sucumbindo a essa violência também, né? Então,
isso aparece muito, assim. E aí, nessa gramática dos direitos, o que elas vão justamente trazendo é também essa identidade favelada, né? Eu acho que isso também tem um diálogo a partir, né, da pesquisa do Marcos muito forte, assim, né? Então, até entender justamente esse processo de racialização vinculado à questão da favela, né? Então, nós, mulheres faveladas, né? Nós, mulheres negras faveladas, né? E aí, como a questão da violência policial é sempre localizada no território da favela, né? E essa identificação, e aí eu acho que ao que encontra-se, né, nessa demanda por direitos, é esse direito à cidade, esse direito à vida, esse direito a ter direitos desde esse lugar da favela, que aí traz justamente esse combo, né, de todas as violações que os moradores de favela, né, são alvo de alguma forma, assim, né? Acho que tem um pouco também dessa relação, assim. E aí, Carol, você falando dessa questão dos direitos humanos, né? Estive aqui pensando e eu gosto muito da sua tese, né? Do seu artigo sobre isso também. E eu acho que tem uma continuidade disso e nesse caso específico dos familiares, eu acho que isso, inclusive, tem a ver com o uso da primeira pessoa do plural. Nós, dos direitos humanos, elas falam. Né? Então, elas também se veem como esse corpo que compõe, né, essa pessoalização dos direitos humanos. Né? Então, acho que tem um processo, uma localização por aí, e que marca justamente a distinção entre aqueles que são os defensores de direitos humanos, que aí são justamente esses atores institucionais. Né? No caso do Rio de Janeiro, especificamente, a gente tem, né, a Comissão de Direitos Humanos da Alerj como um órgão muito forte, muito significativo, que é protagonista, de fato, né, junto com o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, que também é um órgão da Alerj e que também é composto por defensores de direitos humanos e que tem totalmente um diálogo, uma interseção. Né? Existem pessoas que vieram da comissão e trabalham no mecanismo, ou familiares que trabalham no mecanismo, ou familiares que trabalharam na comissão. Inclusive, a Comissão de Direitos Humanos ela tem, né, esse papel, talvez, de ser a instituição que ocupa esse lugar desse imaginário, né, de quem são os direitos humanos. Quem são os direitos humanos é a comissão. Né? E a comissão tem figuras que são significativas em relação a isso. Né? Era Marcelo Freixo, né, que era foi o deputado responsável por a comissão durante muitos anos. Atualmente é Renata Souza, né, a figura que era uma das figuras que incorporava direitos humanos era Marielle Franco, né, que era uma das principais assessoras do Marcelo Freixo na Comissão de Direitos Humanos. E hoje em dia, né, tem a Mônica Cunha, né, que é uma mãe de jovem assassinado pela polícia, que essa pessoa que eu estava dizendo, né, que justamente o filho dela passou pelo sistema socioeducativo e depois de adulto foi assassinado por agentes policiais, e hoje ela é candidata a vereadora no Rio de Janeiro, e ela trabalha na Comissão de Direitos Humanos, e existe, né, o número dos direitos humanos, que é o número da comissão, que os assessores da comissão, né, sempre que tem algum caso novo que sai no jornal de menino que foi assassinado pela polícia em tal lugar, a comissão ela é acionada. Né? Então, é óbvio que tem várias críticas, né? Tem várias limitações, é um órgão da Alerj, é um órgão, inclusive, de pessoas que todas elas vivem sob certo risco, né, de vida, assim, mas acho que tem ali, no caso do Rio de Janeiro, por essa organização institucional, tem ali um fluxo, né, que chega em algum lugar e que, obviamente, quando vai para as instituições como o Ministério Público, a Defensoria Pública, o que tem justamente é um trabalho de aliados, né? Eu até comecei a fazer um tipo de levantamento, de sistematização, inclusive por interlocutoras também da pesquisa e da militância, que é essas pessoas que se autodenominam os aliados brancos, né? E que são justamente as pessoas que estão nesses espaços institucionais, na Alerj, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, na Defensoria Pública, e que estão, né, se colocando nessa denúncia antirracista, mas que também tentam sempre se colocar como não protagonistas, justamente porque as protagonistas são as mães, né? Então tem, sem dúvida, essa dimensão, e acho que, né, quando você fala dessa questão do assistencialismo, é essa dimensão também da tutela, né, dessa relação do Estado, e aí isso aparece muito, né, voltando um pouco para o que eu estava falando em relação para o Marcos, né, dessa relação da dimensão da perspectiva favelada, né, e aí, inclusive, tem muito mais efeito no Rio de Janeiro o enunciado vidas faveladas importam do que vidas negras importam, né, elas têm acionado muito mais
esse enunciado do que o de vidas negras importam, porque consideram mais abrangente, né? Mais integra e marca mais justamente quem são esses sujeitos que são alvo dessa violência, mas que tem justamente esse par, né, que se direciona às favelas, que é ou a tutela ou a violência. Né? Eu acho que tem uma relação aí enfim, cabe também a gente trabalhar, mas que as duas formas de lidar com essa população, com esses territórios, sempre por essa dimensão, né? De desprovê-los de autonomia, né? De não reconhecê-los como sujeitos de direitos e aí de fazer justamente esse processo de tutela ou então da repressão violenta, né? Isso realmente é muito presente, é muito identificado por esses grupos. Assim. Em relação à ideia de sobrevivente dos Estados Unidos, acho que é muito marcante, Carol, inclusive pela questão dos... Ai, gente, esqueci o nome da palavra. Dos soldados de guerra, Como, Marcos? Não, eu acho que eu ia usar a palavra errada. Não, eu ia usar veteranos, mas não é veterano, né? Que ela quer falar. Veteranos, porque foi essa galera. Então, assim, é muito comum você ouvir survivals nos Estados Unidos. Assim, é muito comum. Realmente muito presente. Inclusive, eu não sei, queria que pesquisar isso melhor. Na gramática de doenças também, cancer survival, não sei o que, survival, de processos de adoecimento, é muito mais presente, assim, eu acho, do que no caso brasileiro, assim, né? É muito mais comum você ouvir na mídia, você ver as pessoas falando, né? E acho que tem uma presença maior, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma dimensão de que essa relação, essa sensação ou essa percepção de ameaça de risco de vida, ela está muito concentrada e restrita ou limitada na experiência de vida das pessoas negras. E que é diferente do caso brasileiro, porque de fato é uma minoria também, né? Não é só uma minoria do ponto de vista simbólico ou político, é uma minoria populacional, né? A população negra dos Estados Unidos. Então, o que me parece é que essa ideia de se ver em risco e ameaça é sempre em relação a saber, né, que a polícia ela vai atingir e vai prioritariamente avançar sobre as pessoas negras. Então essa ideia desse medo constante de ser alvo tem a ver justamente com a relação da população negra, o histórico, né, racial nos Estados Unidos e a relação com a polícia. Isso acho que isso aparece muito, muito, muito fortemente, né? E acho que está de novo, né, bastante em evidência nesse contexto assim, atual, né? Por conta desse novo levante, né? Que é muito interessante também, porque parece que tem algumas pessoas que têm a impressão como se do zero, começou agora, né? E na verdade são aí 50 anos, né? Desse processo nos Estados Unidos que a gente teve grandes levantes, por exemplo, nos anos 90 e 92, quando colocaram fogo na cidade inteira. A gente tem vários processos históricos, né, dessa tipo de manifestação, né, contra a polícia, né, nos Estados Unidos. E aí, Cibele, esse com certeza é um movimento de mulheres. Eu, inclusive, né, nem mencionei, né, mas a parte também da minha participação nesse período da pesquisa de pós-doc estava também vinculada à minha participação como integrante da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA, né? Então, eu estava também participando do movimento social, né, nesse momento e muito também vinculada nessa agenda da segurança pública e da pauta de legalização das drogas, e aí tinha uma questão muito interessante também com essas mulheres, que eram elas que viviam o cotidiano dos territórios que estavam sob controle do tráfico armado, entenderem que a legalização das drogas era um processo fundamental para poder pensar justamente a denúncia da violência de Estado. Então, como aos poucos, várias delas estavam, que teriam, né, alguma perspectiva de que, né, de moral em relação a a relação às drogas, entendiam da experiência de vida delas, como mulheres que viviam no tráfico, que tinha-se que acabar com esse tipo de regulação nesse comércio, né? Que o processo para poder cessar essas mortes também passava
pela legalização, né? Inclusive, algumas delas que atuam na Renfa, né, passaram a atuar na Renfa, têm justamente produzido esse acúmulo de como fazer essa legalização, que é justamente pela lógica, né, pela essa categoria da reparação. Então, a reparação que tem a ver, como eu já mencionei, com o acesso à saúde, com os direitos de uma saúde pública, de medicamento, de atendimento psicológico, de acompanhamento, né, de direito a acompanhamento psicológico por terem sido elas vítimas da violência do Estado, pela questão do direito a terem uma indenização do Estado. Então, elas terem esse processo de demanda de terem um valor monetário para poder sustentar-se também, sustentar os filhos e os netos, e passa também para essa reparação, né, que isso é muito fruto da discussão dos movimentos antiproibicionistas no Rio de Janeiro, do movimento feminista e do movimento de jovens negros antiproibicionistas, que é a Marcha das Favelas pela Legalização das Drogas, que é justamente pensar como também lidar com o comércio de drogas, né, varejista por outra face, seria também um processo de reparação. Existem alguns homens que participam, homens protagonistas. Tem um interlocutor que ele é irmão de um homem que foi assassinado por uma policiais da UPP. Existem primos participando, 2 primos, pais também participando, alguns pais, alguns casais de família. Tem um pai que o filho dele foi assassinado em 1992, com 2 anos de idade, e a morte desse garoto, do Maicon, foi classificado como auto de resistência, e nunca esse caso encaminhou. E ele é um pai que é muito também atuante, muito presente, mais que a esposa, porque em geral quando tem um casal, a mulher fala mais, o homem fica mais no apoio. E nesse caso não, ele que é o mais, ele que é o mais presente, assim. Então tem alguns, mas significativamente protagonizado por mulheres, assim, né? Vou botar uma proporção aí de 10 pessoas, um homem, 9 mulheres, mais ou menos. Mas porque também é um movimento isso, né? É um movimento que infelizmente é muito grande e que só cresce. E é justamente isso também que muitas delas trazem, assim, né? Não é possível, né? Não tem como a gente ter tantas pessoas, né, nessa condição, nesse tipo de luta, né? Essa é uma questão muito importante, assim, porque como eu falei, são dezenas de mortes cotidianamente, né? E nem todas as pessoas, obviamente, conseguem participar do movimento social por vários motivos, né? A gente teve semana passada 1 ano do assassinato da menina Ágata, por exemplo, que com 8 anos de idade foi assassinada pela polícia numa Kombi. A mãe da Ágata, a Vanessa, está no movimento de mães, né? Teve a morte do João Pedro em São Gonçalo em maio desse ano. A mãe do João Pedro, a Patrícia, está no movimento social. Já entrou no movimento de mães, assim. Então, tem algumas que elas não veem outra alternativa, não conseguem viver se não for participando do movimento, assim. E aí tem um processo de acolhimento, né, de como acolher essas famílias. Muitos casos que estão começando a aparecer de pessoas que são irmãs, né, como eu falei, que perderam seus irmãos, né, da mesma idade, ou um pouco mais velhos. Mas, sem dúvida, é um movimento de mulheres, assim, protagonizado pelas mulheres também. Bem, gente, eu vou agradecer já, né? Tipo, muito obrigada. As perguntas ajudam muito também a reorganizar, a explicar melhor, aprofundar algumas ideias. É muito bom poder falar sobre a pesquisa e sobre o trabalho, porque também dá aquele gás de continuar pesquisando, de continuar escrevendo, de continuar, né, trocando sobre isso, assim. Eu, às vezes, acho que eu vou escrever um artigo, às vezes, acho que eu vou escrever um livro, então ainda estou no quantos artigos eu vou conseguir escrever, né, dessa pesquisa, porque realmente é um tema que ele é muito, muito amplo, né, e muito, muito complexo, e também tem um envolvimento, obviamente, né, que ele é pessoal e político, né, não é só um envolvimento apenas acadêmico. Na verdade, o meu interesse acadêmico se dá também por esses atravessamentos, né, nesse tema, e eu quero muito agradecer aqui por poder compartilhar com vocês essa tarde, por poder conversar mais sobre o trabalho e poder refletir junto com vocês. Muito obrigada. Tá desligado, Marcos, o microfone. Desculpa. Quero agradecer a Flávia, nós aprendemos muito. E aí, daqui para frente, quem sabe a gente marca outros encontros para a gente poder discutir. Mas é isso, não vou te segurar muito, porque eu sei que você tem que dar aula agora.
Obrigadão, Flávia. Obrigada, gente. Bem, tem meu contato aí também disponível. Quem quiser depois conversar, e-mail, enfim, a gente se fala. Obrigadão. Então tá. Um beijo. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.